Você ia pedir pra tirar uma foto comigo? É doido, é? Você nunca pediu pra um cara? É doido, é? A ideia. Parece que lá ficou carinho, né? O quê? Deu a impressão que ele vai, A né? impressão do... Aí. Botar minha cara, não. Depois os outros falam que é ele que fez. Aí falar que é o réu que fez aí. Né, velho? Os caras falaram, pô, você vê que você aparece mais do que o Pedreiro. O Pedreiro nem apareceu na filmagem. Ah, o pedreiro que aparece.